Nós não sabemos bem a origem dessa data, mas tem a ver com cultos pagãos e com diversas tradições que conduzem à celebração do Dia dos Mortos. Pessoas saem das suas casas fantasiadas de bruxas, monstros e diversos outros símbolos sombrios em uma estranha honra ou reconhecimento a algo que elas nem mesmo sabem ao certo o que significa. E cada vez mais nós vemos essa normalização da bruxaria e de símbolos satânicos nas músicas, nos filmes e na cultura em geral da sociedade. Essa celebração vem crescendo sobremaneira aqui no Brasil nos últimos anos, é algo que era tão comum antes nos Estados Unidos, né? Talvez em outros países, mas aqui no Brasil não se via, pelo menos quando eu era criança não, e hoje em dia é super comum festinhas na escola, festinhas de condomínio e, por fim, as próprias famílias celebrando essa data. E assim, as crianças que antes tinham medo da bruxa e de tudo isso que simbolizava o mal vão passando aos poucos a simpatizar com tudo isso e a normalizar a morte e o mal. Quem nunca viu aquelas bonecas Monster High, que são bonecas que vêm num caixão, que tem características muito feias, muito sombrias, são monstros mesmo, e hoje em dia as crianças brincam e acham aquilo super comum. A simpatia pelo macabro, por tudo que deveria repelir, assustar, está se tornando cada vez mais comum. A bruxa é símbolo do mal em todas as histórias, de tudo que é ruim. E assim deveria ser no imaginário das crianças. Uma criança que não tem esse conceito bem ordenado no seu imaginário começa a distorcer o que é bem, o que é mal. Ela precisa ter esse conceito muito bem estabelecido. Então, nós que estamos aqui trabalhando arduamente pela construção do imaginário dos nossos filhos, se a gente começa a pintar o mal com a aparência do bem, a gente começa a confundir as crianças. Em vez de ordenar, direcionar os símbolos corretamente, a gente faz uma bagunça na cabeça delas. As crianças começam a questionar, se perguntar se o mal é tão mal assim, se o diabo e os anjos caídos não têm um pouquinho de bondade neles, afinal, quem pode ser tão mal assim? A gente começa a pintar os símbolos que deveriam ser do mal com um pouquinho de bem. Tá tudo bem, é só uma brincadeira. Então a criança que deveria apreciar o que é bom, o que é belo, verdadeiro e ter muito bem estabelecido o conceito de bem e mal, passa a relativizar tudo. Lembra, primeiro a criança imagina, depois ela acredita. Então tudo isso faz parte também do sistema de crenças que essa criança e esse futuro adulto vai ter. O que foi colocado no substrato da imaginação dela para ela pensar que é bom, o que é mal. Esses símbolos estão fortes na mente dela ou há uma relativização? Bom, e só aí pais que estão preocupados com a formação do imaginário das crianças já teriam argumento suficiente para pelo menos repensar essa celebração na sua família, na sua vida. Mas como mãe cristã, eu preciso conversar com vocês esse assunto de forma mais aprofundada e firmada na Bíblia. Vocês sabem, né, que várias religiões ocultistas fazem sacrifícios às suas entidades nessa data. É uma data que mexe com o mundo espiritual. Então, se eu vou lá, pego meu filho, fantasio ele de caveira, que simboliza a morte, de bruxa, que simboliza o mal, e outras tantas coisas horrendas, isso, no mundo espiritual, comunica algo. Deus disse em Deuteronômio 18:9, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, o seguinte: não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, ou seja, sacrifícios, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A gente sabe que mágica não existe, espíritos das pessoas que já morreram não existem. O que existe é o poder das trevas através dos anjos caídos que se manifesta através dessas coisas.
Pessoas que vão atrás de necromantes, de consulta aos mortos, elas estão recebendo mensagens dos próprios demônios. A gente sabe disso através da Bíblia. E o inimigo quer com tudo isso confundir a mente das pessoas e ressoar aquela mesma mentira contada no Éden a Eva. Certamente não morrerás. Não existe morte. Não há morte. Você pode falar com seu parente que já morreu, com as pessoas que não estão mais aqui. Você pode consultar elas através de um médium, sei lá. Eles se comunicam com você. Ninguém vai morrer, vai reencarnar. Quem precisa de um salvador? E é por isso, mãe e pai cristão, que eu falo com vocês que a única morte que nós devemos exaltar é a morte do nosso Salvador Jesus Cristo. É a morte que nos trouxe a vida e que nos convida a andar na luz, não nas trevas. Não brinque com esse tipo de coisa, não é só uma festa, não é só uma fantasia ou uma brincadeira lúdica para as crianças. A ordem de Deus para nós é: se afaste, não se encontre isso no meio de vocês, não consulte, não comunique, não pratique essas coisas. E antes que falem, mas isso é para o povo de Israel, né? E quem somos nós? Quem é o povo de Deus em 2024? Eu e você, cristãos, que declaramos que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Não adianta, gente, nós só temos dois caminhos. Ou a gente segue um caminho ou outro, ou a gente serve um Senhor ou outro Senhor. Não tem meio termo. Se a gente está servindo a um, automaticamente não estamos servindo a outro. Quando você se posiciona com Deus, você não pode ter comunhão alguma com aquilo que não pertence a Deus. E que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Como que eu, mãe cristã, vou colocar meus filhos em contato com algo que comunica com as trevas, com algo que simboliza a treva, simboliza a morte? Como que eu vou participar de uma celebração que tem ligação com tudo que é mal, que é maligno? Nosso cristianismo de hoje está tão doente que a gente precisa dizer o óbvio. Antes as mensagens eram subliminares, lembra? A gente via o mal pelas frestas. Hoje em dia o mal está aí escancarado e a gente ainda insiste em não enxergar. O bem e o mal são antagônicos, eles não conversam, não adianta, eles não se comunicam. E a Bíblia nos exorta a fugir de toda aparência do mal. Não é só do mal, de toda aparência do mal. Tudo aquilo que parece mal, fuja. Nos diz também para andarmos como filhos da luz e que não podemos participar da mesa do Senhor e de demônios. Eu vou deixar todos esses versos aqui no box de informações para vocês consultarem na Bíblia de vocês. E por fim, sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu espero muito que esse vídeo tenha conversado com você, falado ao seu coração. Se você tá aí precisando tomar uma decisão com relação a essa data, se eu mando meu filho para a escola, para a festinha do condomínio, será que eu participo disso? Espero que Deus tenha falado com você através das minhas palavras. Eu pensei muito ao gravar esse vídeo, porque hoje em dia é um assunto difícil, inclusive dos cristãos, entenderem, mas eu achei muito importante, pertinente trazer esse tema e eu espero que a nossa decisão seja todos os dias: eu e minha casa serviremos ao Senhor e não teremos comunhão alguma com as trevas. Meu nome é Francine Carvalho, eu sou mãe da Melissa, de 8 anos, do Bernardo, de 1 aninho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos. Me acompanhe também nas redes sociais. Dá um like e comenta aqui o que você acha. É isso, pessoal. Até a próxima.